Bom, para a gente entender qualquer processo histórico, a gente precisa entender o contexto ou os antecedentes, o que de fato acontecia naquele momento, não só no lugar, mas em outros lugares também, para de fato chegar aos finalmente, ao evento em si. Ainda mais que a gente está falando de uma revolução, né? Então, o que estava acontecendo especificamente na França e por que na França esse processo revolucionário? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o fato da Revolução Francesa ter acontecido nessa data não quer dizer que estava tudo na boa, tudo calmo, em todas as regiões da Europa, estava todo mundo lá olhando para o teto na calmaria e só na França aconteceu isso, né? São vários eventos revolucionários que não necessariamente deram, né, o chamado dar certo, muitos foram reprimidos, mas em vários locais ali próximos à França. Isso é importante da gente entender também, tá? É claro que a Revolução Francesa em si vai ter um impacto maior por inúmeros detalhes que a gente vai estudar aqui, mas isso não quer dizer que é a única revolução. Bom, e vamos olhar para a França, dar um zoom aí na França do século XVIII, do final do século XVIII, meados do XVIII, que é de fato quando acontece, né? 1789 é a data da Revolução Francesa, data de início da Revolução Francesa. E muitos me perguntam, Tati, precisa decorar? Cara, eu acho decorar uma palavra um pouco pesada, assim, né? Eu nunca peguei a data da Revolução Francesa e fiquei assim, 1789, Revolução Francesa, 1789, Revolução Francesa. Eu nunca fiz isso na vida. Ao longo do meu aprendizado como aluna e não como professora, isso acabou fixando na minha cabeça. E eu acredito que quando você se abre para essa lógica de estudo e não para essa lógica, né, de tudo rápido, de tudo para ontem, essas coisas naturalmente vão ficando na sua cabeça. Mas sim, 1789 é uma data muito relevante, por ser um marco histórico e para você, inclusive, se localizar. Pô, eu tô antes ou depois da Revolução Francesa? Porque isso pode, sim, fazer diferença em alguma questão, em algum acontecimento que você esteja estudando e aprendendo. Então, nós temos essa França agrária e servil. Muita gente pensa que, final da Idade Média, então acabou o feudalismo, acabou a servidão, acabou toda aquela estrutura. Não, tá? Não acabou. A estrutura em si, ela permanece em grande parte das regiões em que ela existiu, porque o feudalismo não existiu na Europa como um todo, mas onde existiu aquela estrutura e principalmente as relações de trabalho, elas permanecem, tá? Então, ainda um país muito agrário, ainda um país servil, com servidão, com lógica feudal. Existem alguns eventos que transformam aí a comportamentos na lógica francesa. Um deles é a Guerra de 7 Anos, guerra essa contra a Inglaterra e para lutar por territórios naquele momento, né? E essa guerra, ela vai dar muitos prejuízos para a França. Primeiro porque ela perde a guerra, não só isso, tá, gente? Porque quando você entra numa guerra, você sendo o lado perdedor ou o lado vencedor, você acaba perdendo gente, perdendo dinheiro, perdendo muita coisa, né? E a França estava do lado perdedor. A independência dos Estados Unidos também, porque essa rivalidade com a Inglaterra, ela leva a França, inclusive, a apoiar a independência dos Estados Unidos e apoiar financeiramente. Isso gera também muitos prejuízos. Existem certos desequilíbrios climáticos que também geram prejuízos. Então, coloca aqui nessa conta, nessa balança, vários prejuízos, várias questões de grana mesmo, tá? E os altos gastos da corte. Gente, quando eu falo altos gastos, eu falo na casa de milhões, sendo que, sei lá, digamos 600 milhões de gastos, só que a galera conseguia arrecadar 500 milhões. Então ficava sempre um saldo negativo e sempre pedindo empréstimo e sempre com juros altos, gastos militares com essas guerras, tudo são questões bastante altas assim, né? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. É uma crise econômica e financeira
e muito forte, e que não se resolve da noite para o dia, né? Você tem os privilégios também acontecendo, porque você tem uma monarquia absolutista, é só a gente lembrar da estrutura do antigo regime, né, que eu já comentei aqui com vocês, e tem corte, tem vídeo, vocês fiquem à vontade para revisar depois. Aconselho, se você não sabe o que é antigo regime, procure esse vídeo, procure esse corte também, que agora tem de vários jeitos aqui, porque é muito importante, porque é entender a estrutura da Idade Moderna, principalmente dessa Europa Ocidental. Bom, Luís XVI e Maria Antonieta, né, Luís XVI assume a coroa já com esses problemas acontecendo, já com o iluminismo, as ideias iluministas muito fortes, e tudo isso, claro, geram consequências, né? Outra coisa que eu preciso que vocês entendam nessa estrutura da França, desse período aí, né, do final do 18, meados do 18, né, é que essa França era bastante dividida e os grupos eram divididos, né? Aqui eu coloquei uma pirâmide que muitas das vezes a gente coloca, né, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado representado pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado o resto. Eu sempre gosto de brincar, né, com o resto, eu acho que desde a minha primeira aula sobre a Revolução Francesa, e é um vídeo muito assistido aqui no canal, eu tenho um carinho muito grande por ele, mas eu brinco de resto, entre aspas, porque esse resto do terceiro estado é 97% da população, né? Então, de resto, não tem nada. E não só isso, mas eu andei estudando esses últimos dias e é muito legal a gente estudar e aprender e aprimorar. E nesses últimos dias eu li e estudei que a França, nessa época, né, eram várias nobrezas, não tinha uma nobreza só, assim como eram várias burguesias, assim como eram vários grupos, não é um grupo coeso, mesmo o primeiro e terceiro estado sendo, sei lá, 3% da população, não era um grupo coeso, não era uma galera que concordava com tudo. E existiam várias questões do tipo, esses privilégios, essa isenção de impostos, não é que todos os nobres não pagavam tal imposto. Muitos nobres pagavam impostos, né? Não tem essa lógica tão linear, assim como os livros didáticos falam. Mas cada região da França tinha uma estrutura, cada região da França tinha uma medida, tinha um jeito, tinha uma lógica, e é por isso que também essa lógica do Estado, por ser muitas das vezes desigual, até mesmo nessa pluralidade de leis e de formas e de impostos, é que vai dar ruim, entendeu? Não só pelos privilégios, os privilégios contam, porque sim, existiam privilégios desse primeiro e segundo Estado, mas também por essa estrutura ser plural, diferente, diversa. E aí, quanto mais plural, diferente, diversa, no sentido das leis, cada um funciona de um jeito, cada regra funciona de um jeito, mais difícil concordar, né? Mais complexo essa concordância. E a Revolução Francesa são as revoluções francesas, né? Isso muitos historiadores falam. Por mais que no livro didático a gente tenha essa estrutura linear, para ficar mais claro pra gente, são as revoluções francesas. Aqui eu trouxe um grupo muito conhecido, que são os sans-culottes, né? Não sei falar francês, mas é um grupo mais característico das regiões urbanas. Não só isso, mas é um grupo conhecido na Revolução Francesa como um grupo mais radical, né? Por ter lógicas um pouco mais populares. Mais ainda do que os jacobinos, e a gente vai discutir isso ao longo da nossa aula de hoje. E aqui essa charge é a mais conhecida de todas, né? De todas. Acho que todo o livro didático traz essa charge, que é muito essa representação dos privilégios, de como o terceiro estado carrega nas costas, né? Muitas das vezes, mas lembrando, gente, primeiro e segundo estado pagavam imposto também, mas os privilégios, e não só com questão de imposto, tá? Por exemplo, a nobreza e o clero, o alto clero, eles tinham tribunais específicos. Então, por exemplo, se a nobreza cometesse um crime, cometesse alguma coisa, ela ia ser julgada de forma diferente. Então, não são todos iguais perante a lei, que é de fato aí uma das máximas da Revolução Francesa. E sim, você tem uma estrutura, né?
uma lógica diferente, por isso privilegiada. Até mesmo, e isso eu estava vendo um professor falando, que a pena de morte era diferente para a nobreza, que a decapitação era só para a nobreza, porque não tinha um processo longo, demorado, né? Como, por exemplo, a fogueira, talvez, não sei, eu não pesquisei muito a fundo a isso. Mas olha como é louco, né? O privilégio tá até na hora de você morrer. E é assim até hoje em muitas coisas, né? O privilégio de pessoas que... Muitas pessoas são privilegiadas, né? É bom a gente discutir isso também. Tá até na hora da nossa morte, né? Ou como a gente morre, ou onde a gente morre, ou o quanto de trabalho a gente vai dar quando a gente morre, sabe? É muito louco de pensar isso nessa lógica de privilégio, até nesse momento. E na Revolução Francesa isso ficava bem claro, né? Bem claro. Boa noite para quem tá chegando.